Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos, família de Deus, povo santo de Deus, nação eleita de Deus, filhos de Deus, predestinados e eleitos. Então, a mensagem de hoje vai ser justamente sobre eleição versus predestinação. Trazer na palavra o que é eleição, o que é predestinação. Trazer na palavra de Deus para que os santos foram eleitos e para que os santos foram predestinados. Para que não haja essa confusão entre eleição e predestinação, em que muitos acham que é a mesma coisa, ou fazem confusão, ou até mesmo não entendem, né, o sentido de eleição e o sentido de predestinação. Então vamos começar por eleição. Efésios 1:3-5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos parar aqui. Depois eu vou ler o versículo 5. Então, a palavra está dizendo, Efésios 1, até o versículo de 3-4, está dizendo que o Senhor nos elegeu, o Pai, Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, para que fôssemos santos. Santos. Então, o motivo para o que o Senhor, Deus, nosso Pai, nos elegeu é para que fôssemos santos. Santos, separados para Deus, separados do mundo para andar em espírito, para andar conforme a vontade de Deus. Andar conforme a vontade de Deus, segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e adição irrepreensíveis diante dele em amor. Então, fomos eleitos para duas finalidades: sermos santos, termos uma vida santa, viver a santificação, andar em santidade e sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensíveis em amor é não deixar de haver nada em amor. Amar sem olhar a quem. É um mandamento, amor. É um dever que tem que ser cumprido. Né? E eu não vou entrar na questão do amor, né? Que o amor é profundo. Tem o amor do filho, convencemos aperfeiçoados no amor do filho, para que possamos provar qual seja toda a plenitude de Deus e que venhamos ter toda a plenitude de Deus. Efésios fala isso. Mas não vou entrar no amor agora. Então aqui são os dois motivos. Vou ratificar, dar mais um texto para enfatizar, para dar ênfase ao que foi falado. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então fomos eleitos para andarmos nas obras de Deus. Deus preparou estas obras de antemão para que andássemos nela. Então, o que podemos dizer com isso? Temos por obrigação andarmos nestas obras, nas obras que Deus preparou de antemão. Então, aqui a gente observa o quê? Que a eleição aponta para obras, aponta para santidade, santificação, andar em santidade. Não ser o quê? Andar de maneira não condizente com o mundo, não nos conformando com o mundo. Então, fomos eleitos para andarmos nas obras de Deus, ao qual o próprio Deus Pai as preparou de antemão. Agora vamos lá.
vamos dar mais uma reforçada com mais um outro texto. Eu separei 3 textos. Agora eu vou pegar o texto de 2 Pedro 1:3, que tem como título convém procurarmos com diligência cada vez maior a confirmação da nossa vocação e eleição, para que seja amplamente suprida, ou seja, confirmada, a nossa entrada no reino de Jesus Cristo. Então, eleitos, vocacionados, vocação é dom, vocação é você ser vocacionado, é você ganhar habilidades para fazer determinada coisa, determinado serviço, determinada obra. Mas essa vocação, fomos eleitos, a quem o Senhor elegeu, ele chamou e vocacionou. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a receber, nós já cremos no Senhor porque recebemos o Espírito que nos foi derramado. E conseguimos o quê? Discernir das coisas espirituais. E a própria palavra está falando que fomos o quê? Vocacionados. Eu vou ler o texto que fala isso. Vocacionados, ganhamos vocação. O que a palavra de Deus vai dizer lá na videira? Que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que não dá fruto, o Pai corta. E todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que dê mais frutos. Então o Pai poda, o Pai trabalha, o Pai vocaciona para que frutifique mais. Então, eleição aponta para a obra, aponta para frutos, aponta para atos de justiça, aos quais convém que façamos, convém que andemos em santificação, em justiça, em verdade, em amor, em paz. Os frutos que o Espírito Santo nos dá. Então convém que andemos em santidade. Para isso fomos eleitos. Então, eleição aponta para a santidade. Vamos lá, 2 Pedro 1:3 até o versículo 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que produzem a vida. Tem sido nos dadas todas as coisas que produzem a vida. É a piedade, o zelo pelo que é de Deus, o amor, a dedicação pelas coisas espirituais, pelo reino, para o reino de Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí, aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Eleição aponta para chamou, escolheu para a sua virtude e glória. Chamou para a sua própria glória e virtude. Então, a eleição aponta para glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas se cumpriram. Derramamento do Espírito, a vinda do Filho de Deus para nos purificar, a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. São várias as promessas que se cumpriram nesses últimos dias, na plenitude dos tempos, que é essa que nós estamos vendo, porque após a vinda de Jesus, né, a nova aliança pelo seu sangue. Vamos lá, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina. Co-participante da natureza divina. Andar em plenitude divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então tem que associar a minha fé à virtude para o quê? Para provar, ou seja, para confirmar a vocação. Se Deus não vocacionou, não podemos o quê? Enterrar a vocação, o talento. Então vamos dar continuidade ao texto. E por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai
Com vossa fé, a virtude. A virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então, a nossa tem que associar a fé, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, a fraternidade ao amor. Essa é a obra. Fomos eleitos para isso, para andarmos assim como Pedro está falando. Termos fé com obra. Fé com obra. Desenvolver a nossa fé. Sermos santificados pela fé, pelo impulso que o Senhor nos deu, pela vocação que o Senhor nos deu, pelas virtudes que o Senhor nos deu, nos capacitando, nos vocacionando para que andássemos nessas obras. Então fomos eleitos para andar nas obras de Deus. Mas a gente precisa confirmar essa vocação. É isso que esse texto de Pedro está falando. Por quê? A confirmação da vocação que nos dá acesso ao reino de Deus. Então vamos dar continuidade? Fraternidade e amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós, aumentando, aí a fé, ela está sempre aumentando de fé em fé, e todas essas coisas, a virtude, o conhecimento, a fraternidade, o amor, a piedade, a perseverança, e essas coisas, porque estas coisas existindo em vós, ela tem que existir em nós. Nós temos que buscar cada vez mais com diligência. E em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Então, aquele que foi eleito não pode ser inativo, ou seja, sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos eleitos para conhecer a Cristo, fomos eleitos para conhecer o amor de Cristo, de maneira que venhamos a ser frutuosos, venhamos a produzir frutos, e que não sejamos de maneira nenhuma inativos. Então, fomos eleitos para a obra aponta para a obra, e também aponta para a vocação. Precisamos o que então, que Paulo está falando, que Pedro está falando aqui nesse texto? Confirmar a nossa vocação. É não ser inativo, é não ser infrutuoso, é fazer a obra de Deus. Então fomos eleitos para a obra. Agora vamos dar prosseguimento. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, aquele para quem Jesus morreu na cruz, purificou, para que viesse andar nas obras de Deus, sendo inativo e infrutuoso, ele esquece da purificação dos seus pecados. Entendeu? Então vamos prosseguir. Versículo 9 de novo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, agora que vem fechamento da vocação e da eleição. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo nenhum. Então, a gente precisa todo tempo confirmar a nossa vocação e eleição. Vocação, como já foi falado, é o talento, é o dom para fazer determinada obra. Então precisamos confirmar todo o tempo a nossa vocação e eleição. É o culto racional que Paulo fala, é o culto racional. É apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a todo tempo. O verdadeiro culto, né? Não digo religiosidade, culto. Então vamos lá para finalizar, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fomos eleitos para andar na obra de Deus, de maneira que sejamos piedosos, zelosos na palavra, dedicados, tementes, que vemos a todo tempo praticar os serviços, cultos racionais,
sacrificando nossos próprios corpos, andando em santidade e irrepreensíveis em amor. É para isso que nós fomos eleitos, para sermos representantes de Deus aqui na terra, como os filhos de adoção. Já conquistaram essa adoção? Não. Aí eu vou mostrar a predestinação. Já conquistamos a adoção de filho? Não. Somos tidos como filhos? Sim. Temos a vida eterna? Sim. Enquanto nos mantermos nessa vocação e nessa eleição. Como foi dito aqui, ó. Pois desta maneira, por isso, irmãos, procurai com diligência maior conformação da vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, a gente está sempre procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos praticar as obras. Precisamos praticar as obras, frutificar. O ramo que dá fruto na videira. Porque o Senhor, se não der fruto, o Pai vem, ó, o viticultor, e corta, e lança para a fornalha ardente. Mas aquele que dá fruto, o Pai trabalha, vocaciona, gera, dá dons, dá frutos, para que ele gere, para que ele produza mais fruto, para que ele não seja inativo e frutuoso. Então, tem a nossa participação. A gente uma vez entrou no reino, não entrou para sempre. Tem a nossa participação para entrar no reino. E de que maneira nós entraremos no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Confirmando a nossa vocação e eleição. Eleição para que fomos chamados. Vamos lá. Agora que a gente já tem noção do que é eleição, agora eu vou para a destinação. Predestinação aponta para filiação, para filhos. Fomos predestinados a sermos filhos de Deus, filhos de adoção. Vamos aos textos para ratificar. O que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, é o que está escrito. Tá? É o que está escrito. Então vamos lá, predestinação. Efésios 1:3, vou ler de novo desde o começo agora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ó, estamos abençoados lá nos lugares celestiais. Em Hebreus vai falar que Jesus Cristo nos consagrou um novo e vivo caminho para o santo lugar, para o trono de Deus. Temos acesso a esse lugar. O véu foi rasgado. Em Hebreus fala isso. Mas vamos dar continuidade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleição. E, agora vamos soma, crescer. E, adição. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, predestinação é para filhos de adoção. Por Jesus Cristo, por Cristo. É por ele que nos tornamos filhos de adoção do Pai, nosso Pai maior, o Senhor nosso Deus. Para isso mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, predestinação aponta para filho de adoção. Não vamos mais fazer essa confusão de eleição com predestinação. Eleitos para obras, para vocação, para entrar no reino. Por isso precisamos confirmar a nossa vocação e eleição. Então, eleição para entrar no reino. Ou seja, assim, fui vencedor, venceu, ao que vencer, darei de sentar comigo no meu trono. Então, eleição aponta para quê? Buscar a vitória, buscar a conquista. Que conquista é esta? Paulo vai falar. Conquistar aquilo para que fui conquistado. Conquistar a ressurreição dos mortos. O nosso foco agora é o reino? É. Mas primeiramente a ressurreição dos mortos. Porque é na ressurreição dos mortos que vamos de fato ressuscitar glorificados. Agora é o quê? Confirmando a nossa filiação. Filiação por adoção. Eu vou ler o texto que vai falar sobre isso. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque quiseram, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ó, a criação será resgatada, redimida do cativeiro da corrupção. Mas por quem? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação espera o quê? A liberdade da glória dos filhos de Deus. Buscamos essa liberdade, a plenitude, ser como como Jesus Cristo é, glorificados. Não mais resplandecer a luz de Cristo, mas ter luz própria. Porque seremos como filho. A palavra fala isso. Então fomos predestinados a sermos como Jesus,
filhos de Deus. Filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. O primogênito, o Senhor, o nosso Senhor, Salvador. E não somente ela, mas também nós. E Paulo está falando agora de quem? Nós, os predestinados. Nós não está falando dos eleitos, nós, os predestinados. Não está dizendo aqui não, tá? Mas estou falando. Mas também nós, que temos a primícia do Espírito. Ou seja, a promessa. Primícia do Espírito, não é plenitude. A primícia. Olha a promessa que se cumpriu. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, se não nos mantivermos na eleição para a qual fomos chamados, em que Deus nos vocacionou para ela, chegaremos à adoção de filhos? A redenção dos nossos corpos? Não. Não. Então agora a gente entendeu muito bem o que é eleição e o que é predestinação. A predestinação é ser filho. Entendeu? É ser filho. Então, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção dos nossos corpos. E quando que vai ser essa adoção de filhos? Ou seja, a confirmação da filiação? Na ressurreição dos mortos. Na primeira ressurreição. Tem um vídeo aí que eu postei no canal que fala sobre ressurreição dos mortos versus ressurreição com Cristo. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando de ressurreição. E para finalizar o último texto, Romanos 8:29. Finalizar, né, para acabar de uma vez por todas essa confusão que há entre eleição e predestinação. Porquanto, o que de antemão conheceu, presciência, ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. A esse que ele de antemão conheceu, que o pai conheceu, também predestinou para ser como filho. Ser como filho é ser filhos. Vamos dar continuidade à palavra aqui. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. E o pai predestinou outros a serem filhos, como o filho é, a imagem do filho. Então Jesus é primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, ou seja, ao que ele predestinou, ou seja, separou para ser filho, né? A quem ele derramou o seu espírito, né? Como uma, como eu posso dizer, aquele derramou o seu espírito para confirmar aquilo até o fim. Ele, o próprio Pai, glorificou. Então, ao que chamou, a esse também justificou em Cristo. E ao que justificou, a esse também glorificou. Nós estamos glorificados, como foi lido lá no texto de 2 Pedro, né? Glorificados nas regiões celestes. Nós hoje recebemos do céu, temos ligação direta com o céu, por causa de quê? O Espírito Santo que está em nós. Hoje não precisamos de profetas para falar o nosso coração. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelo próprio Filho na terra, e agora Deus fala pelo seu Espírito. E, principalmente, pela sua palavra, de Espírito e vida. Então, Romanos 8:28, para finalizar, vou reler de novo. Porque aos que de antemão chamou, também, porquanto aos que de antemão conheceu, pré-eleição, também predestinou para serem conforme, ou pré-eleição não. Vamos lá. Romanos 8:28. Porquanto aos que de antemão conheceu, é a pré-eleição, a ciência. Já sabia, destes, né? Conheceu antes de eles virem. Também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Então, eleição aponta para entrada no reino mediante obras, mediante a confirmação da vocação e da eleição. E predestinação aponta para a filiação, confirmação da filiação na ressurreição dos mortos, na primeira ressurreição. Então agora não tem mais dúvida. Na palavra, eu mostrei aqui para que fomos eleitos, para que Deus elegeu, e
para que Deus predestinou. Deus elegeu para entrar no reino mediante as obras, Deus elegeu para andar nas suas obras, andar em santidade, sermos santos e repreensíveis em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Quando? Quando tivermos um corpo, a redenção do nosso corpo. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8,19, Romanos 8,23, de novo. E não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a redenção de filhos, é o que? A confirmação. Então, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é uma vez redimido, redimido para sempre. Não é uma vez eleito, né? Eleito para sempre. Porque no decorrer da vida, podemos crucificar Cristo de novo, se nós dermos aqui as costas para Cristo. Se negarmos a Cristo, voltarmos para as coisas do velho homem. Amém, queridos? Fiquem na paz e que o Senhor venha realmente dar esse entendimento. O Senhor, o Espírito Santo e o nosso Deus e Pai, mediante o seu Espírito, realmente traga o entendimento aos vossos corações. Fiquem na paz, família de Deus. Um forte abraço.